afim de assistir esse vídeo sem edição no áudio, sem tela sobe e desce, sem corte nenhum, então se torne membro. Por apenas R$8 você consegue ver todos esses vídeos que a gente posta aqui no canal lá no nosso Discord, tá? Sem edição, sem nada. Então entra aí no canal, aperta no botãozinho seja membro, escolha o membro prata e ajude o universo a crescer cada vez mais aqui no YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Oshinoko temporada 3, episódio 3 também. Simbora. Pulou a abertura certinho, viu, Crunchyroll? Pulou a abertura certinho, Crunchyroll. Ô, louco. Tá compensando o aumento, rapaziada. O aumento tá compensando. Oshikoko? Que é isso? É hater desse aqui também? Você tá com muito ódio no coração, ô, meu mano Zek. Vamos lá pro evento de anime cosplay. Aí, só nessa frame aqui eu já ganhei o erro do trigo. Pior que a gente tá... Olha que time. A gente começou a ver Sonobisque Doll ontem, né? E aí linkou com o arco de Oshinoko também, né? Porque Sonobisque Doll também tem o lance dos cosplay. E agora a gente tá vendo aqui em Oshinoko os lances dos cosplay também. Inclusive tem nas VODs, hein? Sonobisque Doll, My Dress Ups Darling. Ô, louco, censurado. Cadê o comando de consequências? Verdade, né? Tem não? Olha o Pio! Olha o Pio-chan ali! Você sabia que você ainda pode me ajudar aqui no canal sem gastar nenhum centavo a mais depois de fazer as suas compras? Para isso, você precisa só clicar aqui embaixo no meu link da Shopee ou no meu link da Amazon
e fazer as suas compras que você já ia fazer no seu mês. Assim você consegue me ajudar, manter o canal, trazer mais investimento para vocês e mais vídeos também. Vocês não vão pagar nada a mais, mas vai estar me ajudando aqui no meu trabalho também. Então sempre que for fazer uma comprinha na Shopee ou na Amazon, lembre do Universo e clique aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada! Calma aí, tem que perguntar se pode tirar, se pode editar, se pode fazer isso e aquilo. Tem que perguntar tudo, tá? Calma aí, senão vai levar pro processinho. Quanto que você ganha com seu conteúdo adulto? É foda também, né? Perguntar quanto ganha. Você sai com alguns dos seus próprios fotógrafos? Não perguntou se alguma faz, perguntou se você faz. Você já transou usando uma fantasia? Eu já. Qual foi a última pergunta? Acho que essa foi a última. Eu tava bêbado. Não me julguem. Do nada virou uma entrevista de OnlyFans. Mano, eu julgo dizer que todas as cosplays já ousou fazer isso alguma vez. Salve, Liza! Estranho, hein? Fantasia de bêbado não vale. Não, que fantasia de bêbado? Não, não era fantasia de bêbado, não. Sei não, tô sentindo que vai dar merda. Esse bagulho foi estranho mesmo, essa última cena. Eu sabia, trabalhar com TV é péssimo. Eles acham que você é um lixo só por mostrar um pouco de pele. Aceitei participar porque estavam cobrindo cosplays de Tokyo Blade. Mas aí eles têm a audácia de pedir uma fantasia original um dia antes? Claramente não tem nenhum respeito por os cosplayers. Eles têm noção do trabalho que temos? Me sinto magoada e traída. Acho que eu vou dar um tempo no cosplay. Várias perguntas deselegantes também, olha o que faz. Pergunta bosta, né, mano? Repercutiu, hein? Acho que vou dar um tempo no... Ah, não, você já li. Nossa, deu 7 milhões, quase 8 milhões de leituras ali, né, de visualizações. Ah, tá bom. Fez o Exposed. Exposed.
clima tenso entre os bastidores. 'Você tá me tirando, né, amigo? Sério mesmo, você tá... Ah, vai te lascar. Seja homem e assuma que errou. Que o bagulho era sobre algo e depois vocês do nada veio criar um bagulho de OnlyFans, porra. O bagulho era sobre a obra, sobre cosplay. Em cima do cosplay as perguntas foi tudo indecente. Tudo bem, amigão. Tudo bem, liberdade de expressão. Cada um tem a sua liberdade pra falar o que quiser, mas também não reclama quando a menina fazer um exposit e vocês ser cancelados também. É isso, pô. Fala o que vocês quiserem, mas só não reclama do que vão rebater, né? Não reclama das consequências, né? Corre atrás do prejuízo aí, otário. Faço o que faço sabendo que serei chamado de assédor sexual problemático. Tem esposa e filho pra sustentar. Estou à beira do abismo. Ok. Beleza, então. É isso aí, então, né? Afinal, o que é televisão? Polêmica sobre o diretor que assediou sexualmente cosplayer. A polêmica em torno do diretor de desenterrando One Chance não mostra sinais de diminuir.
deixar as coisas mais evidentes ainda, né? 徹底的に深掘りしちゃいます。まず聞きたいんだけど、なんでお前そんなノリノリなんだよ。私は1ミリも悪くないから。 Porque nada é culpa minha, é foda. この番組のずさんな体制による被害者と言ってもいいわけです。 Sendo delicado ou não, você é a minha. Eu vou ser meiga aqui. Não é culpa minha. 難しい立場の中、今回は出演していただき、本当にありがとうございます。いえ、私はただメイヤちゃんが正しいと思う。あの番組のやり方は違う。私も結構大変な目に遭わされること多くて、ちょっと胸がスッとした。それならよかったんだけど。 É, mas でも eu quero ver. 本当にこれでいいのかな。テレビのムカつく人たちが燃えてスッキリでいいの？この炎上でテレビはコスプレイヤーをより扱いづらくなってコスで有名になりたいって人の妨げになるのかも。それは何が OK で何がダメなのかちゃんと伝わらないと根本的解決にならない。本当に問題提起をしようとするなら SNS だけじゃ伝えきれないこともあると思って。メイヤちゃんがコス業界のためにもし自分の口で発信してもいいって思ってくれたなら私がフォローする。いい方向に持っていってみせるから一緒に発信してみない？私は謝罪を求めてるわけではありません。このようなことがもう起こらないように原因の究明と改革を求める次第です。では今回の事件を順に追って関係者のコメントを交えながら整理したいと思います。 Pior que os programas japoneses é esquisitas assim mesmo, vocês estão ligados, né? これコスプレ判件問題。当初レイヤーの皆様には東京ブレイドの衣装での撮影とお伝えしていたのですが、直前になって変更、多大な迷惑をかけました。これについて番組担当ディレクターの証言がこちらです。当初社内のアニメ担当を通し、東京ブレイドのアニメ制作委員会に許諾の申請をしていました。てっきり通ると思っていたのですが、確認をしたところ許諾が下りなかったとのことで、スタッフにも欠員が出ていて、時間的にも精神的にも余裕がなく、すべきことを怠っていたのが原因です。これについて局内のアニメ担当にもコメントをいただきました。通常は制作委員会判断で許諾が下りるんですけどね。同ブレは厳しいってのは有名な話で、一旦原作者の確認が必要らしいんですよ。となると取材日までに確認が間に合わないって番組 D に伝えたんですけど、 Ó, que BO, hein? チェックもろくにできてなかったみたいで。 Pra todas as い partes. ろいろあるんですね。ちょっと Cadê a autora? Vai 忘れ aparecer ちゃい não? ますけど、どうして東京ブレイドは判件許諾が厳しいんでしょう。気になりますね。というわけで深掘りしてきました。深掘りリポーターの有馬かなです。ルビーと一緒にビーコマチってアイドルグループやってます。今回はルビーの代理で取材に来てます。 Mano, é engraçado porque tá, tipo assim, eles estão colocando lenha na fogueira de uma sendo completamente fofo ali, tá ligado? É um assunto mó complicado. E elas, tipo, e aí, pessoal, vamos aqui mostrar, não sei o que. Estão jogando merda no ventilador, isso não vai prestar. Eles estão jogando merda no ventilador de uma maneira fofa, mano. ここがどこかわかりますか？そう、私は今出版社の方にお邪魔しています。今回のコスプレイヤー Ai, essa é a autora, né? 東京ブレイドの原作者鮫島アビコ先生にお É 話 ela, を não 伺い é? ます。 Eu acho que é. お久しぶりです、アビコ先生。大変お忙しい中お時間いただき本当にありがとうございます。全然有馬さんが来てくれるっていうならいくらでも時間作ります。嬉しいな。早速本題なのですが、東京ブレード判件の許諾を通すにはアビコ先生の許可がいる。 Lógico, ela é a dona ela é Ué. 一応判件許諾には原作者の意見が反映されることがたまにあります。 É, ué. 例えばうちの出版社は造形物のイベントで個人許諾を Se bem
que a editora também, né, deve acompanhar 原 tudo. 作者の意向で OK になってるパターンとか実際あってでも放っておくととんでもないもの売ろうとするんですよめちゃくちゃ露出多くておっぱいボイーンって感じのフィギュア出そうとしたり Aí no chat deve ter um tanto aí, ó. なんかエッチな枕カバー出そうとしたりそうなんですねそういう時 Deve ser revoltante mesmo. 窓口の人が女性だったりしてつい流されそうになったこともありますアイドルに際どい水着着せようとするメーカーと手口が一緒ですねでもコスプレくらい私の確認いらないですよそりゃエッチな撮影とか言うんだったら断りますけどむしろ編集者はコミケでたくさんコスプレしてもらえるデザインにしろって言ってくるくらいですよとやかく言う人いるのかな基本的に版権問題はそこに愛があれば作者はノーと言わないんですそもそも制作委員会の各社はグッズや曲の権利 Isso é interessante, ó. Comitê de produção. Direitos, 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 direitos. Tá, deixa eu voltar aqui. Nós, autores, não dizemos não quando vemos que é feito com は amor. ノーと言わないんですそもそも制作委 Em primeiro lugar, as empresas que fazem parte do 員 comitê 会の各社はグッズや曲の権利を investem para 得るために garantir os direitos merchandise e その música 辺 e にも tá. 配慮しなきゃいけない Ok. チェックはあくまでリスペクトに欠けた商品を弾くためのものなので出版社が個人を訴えると言ったとしても創作物に愛を感じれば私は止めるつもりですただモロクソ領食物を書いて通販で荒稼ぎしてる同人ゴロは守りませんけどね Tem um poder mínimo ali, né? お問い合わせを読んで自己判断でお願いしますよ大体ああいうのうちに一銭も入っていじゃない現場からでした案件も Isso me lembrou a mulher que criou o Miles Morales, né? Ela foi entrevistada e perguntaram que com o sucesso do Miles Morales hoje, se ela não lembro exatamente como que foi perguntado, né? Mas perguntaram como que é, se ela se beneficia disso, com os direitos de imagem e tudo mais. E aí ela deu entrevista, não, que gostaria que ganhasse, mas na verdade não ganha nada e não sei o quê. E isso repercutiu muito, né? Porque o próprio autor, o próprio criador do personagem, a própria criadora do personagem, tipo assim, cria e, tipo, não tem um pingo de direito em cima do personagem que próprio criou. Então, tipo assim, uma coisa que ela poderia estar bem hoje, ela não tá, porque a indústria é assim, né? Ela cria, tem os direitos ali no momento da criação e aí ela simplesmente segue a vida e pronto. Não ganha dinheiro de imagens, de filmes, de boneco, de nada. Isso repercutiu bastante, não sei se vocês chegaram a ver, ou talvez, né, foi mais pra comunidade que acompanha o gibi mesmo. 結構難しいんですね A menos que tu se autopublique. Quem manda é a empresa que comprou. É, exatamente. Quem manda é a publish, né? A editora e tudo mais. Bakuman explicou isso. É, exatamente. Isso é meio foda, né, velho? Tipo, sei lá. Eu acho que deveria ter um pequeno de direito. Um pequenininho. Pelo menos uma porcentagem de direito. Nem que seja 1%. Meio por cento. Sabe? Sei lá. Pô, eu criei um personagem. Eu criei um personagem. O personagem foi eu que criei. O personagem vai ganhar um filme. Eu não vou ganhar nada com isso. Sei lá, não sei se é muito justo isso não. Pelo menos 1%. Porque imagina, 1% de, sei lá, de 500 milhões que o filme do Homem-Aranha do Miles Morales fez. Já ajudaria muitos autores, né? Já ajudaria essa mulher aí. Mas enfim, sei lá. アビコ先生も相変わらずお元気そうでしたね。次は取材誌の質問についてですメイヤさんは実際にどういう質問をされたんですか露出の趣味があるのかとかコスしたままエッチしたことあるのかとかそういう感じの Mas isso é meio que... É um pouco meio óbvio. Não que a gente ache justo ou não. É um pouco meio óbvio porque você tá prestando serviço pra uma empresa, né? Tipo assim, ela foi contratada pela Marvel pra escrever uma história da Marvel, independente se ela vai criar uma personagem ou não. Então, por esse lado, faz sentido, né? Ela não tá vendendo uma história. Ela tava dentro da empresa e criou um produto dentro da empresa. Por exemplo, se eu estou CLT em uma empresa e eu crio uma planilha, desenvolvo uma planilha, a planilha não é minha, a planilha é da empresa. Então é mais ou menos isso. Agora mangá é um pouco diferente, porque você criou e aí você terceirizou, vendeu, né?
Mas é um debate interessante, né? Sobre justiça dos autores e tudo mais. 対等な立場やプライベートな空間での仕事 Como sempre, o Shinoko traz debates interessantes, né, velho? Desde o começo, né? Eu acho muito interessante quando eles abordam esse lance de todas as mídias, né? É mídia de programas de televisão, é mídia dos mangá, é mídia dos cosplay, é mídia de tudo. Eu acho muito interessante quando o anime aborda isso. Por isso que eu acho Bakuman fantástico. Por isso que eu gosto de Bakuman, porque Bakuman, ele entra dentro e disserta tudo, né? Eu acho muito legal esse tipo de produção que faz isso. Por isso que eu gosto, porque eu acho interessante discutir sobre essas coisas, tá ligado? 下ネタなら許容できることもあります。私だって全部が全部嫌いなわけじゃありません。でもそれは互いにリスペクトや信頼関係がある場合のみです。皆さんがコスプレ文化に敬意を持ち、自然確認や気遣いを感じていれば、私も皆さんに信頼と敬意を持ち、こうはなっていなかったと思います。リスペクトのない下ネタというのはただのセクハラです。今回はこちらの都合を無視した直前のコス変更やコスプレイヤーを軽視した行動にリスペクトを感じることができませんでした。ですが、そちらにも諸般の事情があるのも理解できました。 O importante é saber fazer contratos, mas, mano, concordo, mas às vezes o funcionário não tem direito de escolha, mano. Não tem direito de escolha. A pessoa tá lá, contratada, aí vai fazer. Ah, e exige alguma coisa? Beleza, vai fazer não. Então a gente escolhe outra pessoa que vai fazer no seu lugar. A gente tem muito poder de escolha não, mano. É tipo, eu odeio tocar em política, mas é tipo o Nicolas falando lá que ele é a favor do funcionário negociar com o chefe. Cara, isso não funciona nunca, tá ligado? Isso não funciona nunca. O chefe nunca vai negociar com o funcionário. Quando eu trabalhava na empresa, eu cheguei a pedir fazer como um acordo, liberar os meus 40%. Eles nem quiseram nada, nem conversar comigo eles quiseram. Então isso não funciona, tá ligado? Às vezes a gente não tem esse poder. Porque não adianta, se a gente não escolher o que o patrão quer, ele simplesmente contorna com outra situação. Ele contorna uma situação muito fácil. Então esse negócio de, tipo assim, fazer contrato, negociar, é muito relativo, sabe? Nem sempre funciona. Porque às vezes ela impõe o que ela quer, que ela acha justo, simplesmente corta a asinha dela e pronto, acabou. Perde o emprego ainda. Então é complicado, tá ligado? É complicado esse bagulho aí. 今はそれほど憤ってるわけではありません。再発防止の姿勢さえ見せてもらえれば、私は投稿を消しても構わないと思っています。メイヤさん、今回問題を起こした漆原 D も深く反省しているとのことです。でも、メイヤさんが大人の対応を見せて終わりっていうんじゃ、ちょっと後味悪くないですか？本当にメイヤさんはすっきりしたんですか？してはないですけど。ですよね。なので私から一つ提案をさせていただきました。提案？今回のコスプレに対してリスペクトに欠けた言動の数々やレイヤーの皆さんの努力や苦労に報いるにはこういうみそぎがいいのではないでしょうか。漆原さん、みそぎの時間です。どうぞ。 Que teatrinho, hein? O cara fez cosplayer. メイヤさん、並びにコス業界の皆様、この度は大変申し訳ありませんでした。番組の盛り上がりを優先しすぎ、皆様への敬意が欠けていたのは紛れもない事実。弁解のしようもございません。今後は第三者の意見を取り入れ、取材対象にリスペクトを持った体制に変えていくとお約束いたします。誠に Corta pra ele lá nos bastidores falando que fez o certo, que tem culhão pra manter, blá 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 blá. 申し訳ありませんでした。いやいや、アホほどふざけとるやん。 Isso é muito ridículo. おいクソバカ妹、中年のおっさんにどんな格好で謝らせてるんだよ。こんな安っぽいコスで謝罪しても何も伝わらないだろ。目には目をって言葉があるの知らない？ Olho por olho, dente por コス dente. はコスでした方が面白いでしょ？
面白すぎるのが問題っつってんだよ。真面目な場で笑わせに来るんじゃねえよ。そんなつもりないのに。これ自作ですか？はい。なんでさや姫のコスなんですか？原作読んで一番好きなキャラだったみたい。ボタンの付け方もろくに知らないんですね。ミシンもガタガタで何度もやり直したせいで生地が傷んでる。Ô, louco. 私も最初は同じ失敗したな。大変だったでしょ。はい。こんなに手間がかかるなんて思いもしませんでした。この1週間、家に帰るたびに遅くまで作業して。もしこのコスが突然いらない、使わないって言われたらどうですか？めちゃくちゃ切れます。それを分かってくれれば私はもういいです。なんだか丸く収まったみたいでよかったね。メイヤさんとも和解して投稿消してもらえたし、番組的にも盛り上がった。この間の夏コミ取材も一部変更で放送するみたいだよ。せっかく撮った回無駄にならなくてよかったよかった。 Foi um bom episódio, mano. Gostei. Gosto desses episódios que tocam em assuntos これはどこまでお前の仕 diversos 込 da み mídia. いや、 O que é que ele falou ali? どこまでお前の仕込みだ。いや、どこからがお前の仕込みだ。 É. 何のこと？ Então quer dizer que o Aqua, ele está desvendando a sua irmãzinha. Mano, esse EP foi pra um rumo bem diferente do que eu imaginei. Eu também, eu não imaginei que ele... Eu pensei que ele ia bancar, tipo assim, ele foi hipócrita ali, né? Ele foi bem hipócrita ali. Eu pensei que ele ia bancar, eu pensei que ele não ia dar o braço a torcer, mesmo perante a câmera, porque japonês você sabe como que é, né? Orgulhoso demais. Sou o mais velho, que se dane, é isso que eu penso, vocês têm que me respeitar e tudo mais. Então, eu pensei que seria mais por esse lado, mas não, ele se vestiu ali de cosplay pra pedir desculpa, mesmo que eu acho que seja da boca pra fora ali, né? Foi interessante o episódio, mano.